Vamos orar por ela também, está bem? Vamos ficar em pé, vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra santa e bendita, Senhor. Nós entregamos não é ela a palavra, porque a palavra é santa e bendita, não precisa ser entregue, mas oramos para o rosário, oramos por cada um de nós também que possa receber a palavra com gratidão e com um coração aberto, Senhor. Por isso fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. A Rosário já agora também, podem sentar, é a missionária da Operação Mobilização, para aqueles que não conhecem. A Operação Mobilização é uma organização mundial que leva a palavra de Deus de muitas formas e que está a cultivar comunidades vibrantes de Jesus, não é? Eu acho que há outros que também estão a cultivar, sim, não é só homem, graças a Deus, não é? É isso. Nicole Liam, vou ler porque o nome é mais difícil. Nicole Liam é uma fotógrafa e é documentarista. E ela tinha uma paixão por contar histórias de mulheres que têm sofrido violência, especialmente violência sexual. E ela fazia documentários, isso ia muitas vezes para organizações que tinham o alvo de levantar fundos exatamente para ajudar famílias dessas mulheres para o sustento e tudo isso. E ela começou, com o tempo, ela começou a perceber que era importante, esses recursos materiais que eram importantes, mas ao entrevistar e ao conversar com mulheres em vários lugares do mundo, ela percebeu que elas queriam mais, elas tinham sonhos, elas queriam ter significado, elas queriam mais do que só aquilo que é só, apesar de ser bastante importante, as necessidades básicas. Sendo uma mulher cristã e seguidora de Jesus, ela estava incomodada com isso e certa vez pareceu-lhe ouvir uma pergunta na sua mente. Ok, estás incomodada? E agora o que é que vais fazer com isso? Pronto. E ela fez alguma coisa. Ela criou uma ONG cristã chamada Free in Hope. E para além de fazer documentários que não são só para levantar sustento para necessidades básicas, ela, dentro dessa organização, ela levanta fundos e permite outras, quer dizer, a organização, a ONG já promove educação com base em princípios e valores cristãos. E isso tem feito isso à volta do mundo, sei lá, nas ruas de Barcelona, ou em qualquer gueto de Nairobi, ou em qualquer cidade no meio das montanhas da China, ou noutro lugar. Então, por que é que estou a falar isso? Estou a falar isso porque foi uma história que me impactou. Eu gosto de histórias missionárias, tive que estudar algumas, e é importante, e de vez em quando vou ler, que era para me inspirar, mas eu estava à procura de uma história de alguém atual. Que alguém está vivo. Ok, eu ouvi sobre o Hudson Taylor, Amém, Aleluia, ou sobre o Adoniram, ou outros, e outras mulheres também, já estão no céu, Amém, pelo seu exemplo e testemunho, mas eu queria pensar em alguém do século XXI a fazer uma diferença. Há muitos mais, conhecemos outras pessoas. De propósito, escolhi isso, porque muitas vezes estamos a pensar em missões, e então estamos no nosso tempo, o mês de ênfase missionária. A ênfase missionária é todo o ano, está bem? Isto é só uma forma de chamar a atenção. Graças a Deus, nós temos uma liderança que tem visão de ter ênfase missionária o ano todo e tenta passar isso para nós. Mas, então, dentro deste mês de ênfase missionária, estava a pensar sobre isso e a pensar, Senhor, o que é que eu vou partilhar? Isto é um desafio e tanto para mim. Mas, ok, das conversas que eu tenho tido com algumas pessoas de qualquer idade, às vezes são os mais jovens, mas não só. Já ouvi irmãs e irmãos mais velhos, ou maiores, como se diz na Colômbia, não é? Irmãos e irmãs maiores. Então, irmã Rosário, mas é que eu não sou como a irmã, que é uma coisa... Eu deveria não querer ser como eu, mas ok. Não sou como a irmã, então, mas porquê? Eu não entendo, eu não sei bem como evangelizar. Okay? Eu acho que eu não consigo ir para uma Guiné-Bissau, por exemplo, para Marrocos ou para São Tomé e Príncipe.
eu não sei bem qual é o meu papel. Ou, bem, a chamada missionária é só para alguns. Eu pensei, ok, eu acho que uma palavra que Deus pôs no meu coração era que pensássemos hoje um pouquinho sobre essa chamada de Deus, que em português latino se diz chamado, e vou usar chamado, bem, se me enganar não faz mal, porque cresci a ouvir chamada, mas acho que agora em geral adotámos o termo do português latino, o chamado. Não importa, o que importa é entender esse sentido, e muito obrigado pela oportunidade de partilhar a palavra. Espero que possamos todos ser abençoados e desafiados como eu voltei a ser, porque esta coisa de ter que estudar para partilhar, depois Deus mexe em tudo em nós, temos que ponderar bem, então, será que eu estou a seguir o meu chamado? E então, um dos textos bíblicos que o Senhor trouxe a mim foi esse de 2 Timóteo 1:9, que eu vou ler na versão Almeida século XXI, que a maioria de nós tem, porque recebemos como oferta. E eu chamei a esta meditação, ou a este tempo de partilhar a palavra, um chamamento santo, porque é exatamente isso que está escrito. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, Paulo está a escrever a Timóteo e diz: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Eu achei isto muito interessante. Quer dizer, a Bíblia fala sempre, o Espírito Santo fala sempre, a Bíblia é sempre nova. Nós ouvimos hoje em dia falar muito pouco sobre vocação. E quando ouço falar, compartilhando com alguns amigos meus, mesmo até pessoas que estão na igreja romana e assim, mas mesmo entre nós evangélicos, o que sempre ouvimos dizer é que há uma crise, não deve ser a única, não é? Muito bem, o pastor Samuel está-me a ajudar. Há uma crise de vocações. Eu pensei, não há razão, entre nós não há nenhuma razão para haver crise de vocações. Porque aquilo que vou partilhar convosco, imagino que os irmãos todos saibam como eu sabia. Mas sei que o Espírito Santo tem que nos ajudar a ir mais além. Porque nós já ouvimos, já fomos ensinados, estamos sendo ensinados, que a chamada de Deus é para todos. Vocês são tímidos, mas podem responder que não vão errar. A chamada de Deus é para todos. E é interessante, eu estava a ler no Novo Testamento interlinear, em grego, porque eu estudei um pouco de grego, mas vejo-me grega para entender tudo, mas não faz mal, que temos peritos que andam a estudar essas línguas todas, não é? Alguns estão aqui entre nós, parabéns, Dr. Jair, agora posso dizer doutor, não é? Não sei se estudou muito grego, mas imagino que tinha que ser, não é? Exatamente. Mas então, os autores do Novo Testamento interlinear escreveram, vou exatamente ler como está escrito, parece a mesma maneira, o português parece não estar tão bem, mas a ênfase está bem. Aquele que salvou a nós e chamou com um chamamento santo, não segundo as obras nossas, mas segundo o próprio propósito e graça, a que foi dada a nós antes dos tempos eternos. E eu gosto desta ideia, tenho que gostar, porque é o que está escrito, não? Propósito e graça. Isto está envolvido naquilo que é a nossa chamada. Claro, já se alguém for procurar, vai ver que essa palavra grega, a tal kaleo, é só uma coisa de cultura geral. Não é tão importante que saibamos isso. O que é importante é saber que nós todos fomos chamados. E essa chamada, ou esse chamado, é um chamamento de Deus, é um chamamento que é santo. Deus é santo, o chamamento é santo e nós também. E nós também somos santos, é isso que está escrito. É uma convocação. É esta ideia no grego e também na língua portuguesa, não é? Que vem, a origem sabem que é o latim, que o verbo é vocare, e vocare quer dizer chamar ou convocar. Então, especialmente para aqueles que gostam de futebol, eu não sou assim tão fã de futebol, mas eu devo dizer, estamos todos convocados. Então, isso não é só para eu, para Rosário, que é líder de missões, para o pastor Jair, que é líder de uma organização missionária, para o pastor Samuel, para a irmã Jacinta, que são os pastores da igreja, ok, para o pastor Ismael. Não.
Esta é para todos nós. Estamos todos convocados. E essa missão é uma missão para estender o reino de Deus e para glorificar o seu nome. Ai, não, Rosário, grande novidade, nós já sabemos. Amém. Ainda bem se já sabem. Fica mais fácil. Porque algumas vezes eu não quero... Se calhar eu própria, em algum tempo, pensei isso, não é? Nós pensamos em chamada e pensamos logo que isso é para algum cargo ou posição. Este chamamento de Deus não tem a ver nada com cargos ou com posições. Tem a ver com a nossa identidade. Eu sei, outro dia tive o privilégio de estar a dar uma pequena aula sobre liberdade em Cristo. Eu já fiz a liberdade em Cristo, todos aqueles que já fizeram, e não só, outras pessoas também sabem que a identidade que temos é algo que é muito importante. Então, esse nosso chamamento santo tem por base a nossa identidade. Essa não é para ter uma posição, essa não é para ter um cargo, essa é para fazer a missão de Deus. E realmente, repito, todos estamos convocados. O que é que quero tentar partilhar convosco? Duas coisas, ou pelo menos duas partes. Na primeira parte, agora vou precisar de ajuda para mudarmos o slide, aquilo que para a homilética tem o ponto 1. Neste caso não temos 3 pontos, portanto não vou ser aprovada na homilética, vamos ter só 2. Então, aqui é o que já lemos. Porque ouvir e ver dá uns 70% de guardar e só ouvir uns 25%, dizem os peritos. Ele que nos salvou, portanto vou ler mais uma vez, Ele que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, dos nossos cargos ou das nossas posições, mas devido ao seu propósito e graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Podemos passar ao próximo? Agora, o que é que eu gostaria de ver convosco neste primeiro ponto, tal e qual como está ali? É que, de alguma forma, é assim, às vezes a língua, não sei noutra língua, mas em português é difícil para explicar alguma coisa. Essa chamada de Deus, de alguma forma, está dividida em 2 partes. Eu não sei se são 2 partes, mas tem 2 lados, como vem ali. E o primeiro tem a ver com o vir. Porque muitas vezes estamos a pensar, quando ouvimos em chamado, no ir. Está bem. O que não está bem é que precisamos primeiro pensar no vir. Porque, primeiramente, Deus nos chamou, e aqueles que estão ali a ver Efésios 1, 4 a 6, e já sabem um pouquinho o que é que quer dizer, diz o quê? Que Deus nos escolheu, que Ele nos elegeu, outra vez, antes dos tempos eternos, ou antes da fundação do mundo. Ok? Então, a primeira chamada de Deus, ou o primeiro chamado, é para ir a Deus. É para ter um relacionamento com Ele. Lembram-se lemos como era no Gênesis? Como é que Deus gostava de quase no fim do dia ir ter uma conversa, talvez uma caminhada, pois não sei, com Adão e Eva. Aquelas conversas que sabem tão bem e que sabiam tão bem a Deus. E eu imagino que sabiam tão bem a Adão e a Eva. O que quer dizer é que Deus primeiro chama-nos a todos nós para ir a Ele, ou para vir a Ele. E eu espero que todos nós possamos ter certeza dessa chamada. Olha, se você não tiver certeza disso, se não tiver um relacionamento de intimidade com Deus, se não souber exatamente quem é, se tu não sabes quem és, se não sabes qual é a tua identidade, vai ser muito difícil ir. Eu diria até que é quase impossível. Pelo menos ir da maneira que o Senhor nos está a chamar. Pelo menos ir dessa maneira. Então, a primeira chamada é para estar perto de Deus. Tem tudo a ver com relacionamento. A chamada de Deus tem tudo a ver com relacionamento. Com proximidade, com intimidade. Pois é, porque é isso. Eu não sei a minha chamada, eu não sei qual é. Não precisa ficar desesperado nem angustiado. A Bíblia claramente explica qual é essa chamada. Se tu tiveste um encontro com Jesus, tu já percebeste o que é isso. Somos chamados para andar com Ele. Para adorá-lo. Diz que foi para glorificá-lo. E mais, não precisas de ficar com receio.
Ele estava a pensar nisso quando lê aquilo. Antes dos tempos eternos. Eu pensei, o Senhor, antes de fundar... Quer dizer, Deus é eterno, é de eternidade a eternidade, mas aqui o que está ainda a dizer o Espírito Santo é que eu nem sei quase como entender o que é antes... Na nossa mente, não sei na vossa, na minha é difícil. O que é antes dos tempos eternos. Deus estava a olhar para cada um de nós e já estava a planear essa chamada e esse relacionamento. Não sei porque é que às vezes temos receio. O receio vem, eu creio, não é um julgamento, é para todos nós, temos que avaliar, que é de nós não conhecermos verdadeiramente esse nosso Deus. Porque se nós tivermos um relacionamento com Ele, não vai ser tão difícil aquele ir de Mateus 28, 19 a 20, que estamos a ouvir falar, não é? E vamos aí para esse lado, não é? Ok? Se nós conhecemos, se tivermos uma intimidade com Deus, eu aqui há outras experiências. Eu vou dar a minha do casamento, porque é uma das mais, mas os que não são casados têm outras experiências de relacionamento. Ao fim de 20 anos, casada com o Valério, algumas vezes não precisamos dizer nada. Eu olho para ele e ele percebe o que é que eu quero dizer. E ele olha para mim e eu também percebo muito bem o que é que quero dizer. O que eu quero dizer com isto é que se nós caminharmos perto de Deus, não há como não saber o que está no seu coração. Como não há entender o que é que Deus quer para a minha vida. Deus quer para a tua vida, o que quer para a vida de todos nós, aquilo que quis para a vida do seu Filho Jesus. Que nós possamos ir e demonstrar esse amor. Dizer às pessoas qual é o plano que Deus tem para a nossa vida. Que Ele nos ama. Que Ele não quer que nós vivamos sem propósito. Que não quer que nós caminhemos para uma vida sem sentido e no fim de tudo ir para o inferno. Que eu sei que é uma palavra muito forte e alguns não gostam de ouvir, mas não quer que fiquemos afastados dEle para sempre. Porque Ele nos ama. Então, se tu tens um relacionamento de proximidade com Jesus, tu sabes como é o coração de Deus. Lembram-se o que é que está escrito em Mateus? Jesus olhava para as multidões e movia-se de íntima. Porquê? Porque as via como? Como é que nós olhamos para as pessoas? Como é que olhamos para aqueles que estão à nossa volta? Como é que olhamos para as necessidades desse mundo ou dessa sociedade? Se nós de verdade andamos a caminhar com Jesus, nós sabemos o que está no seu coração. Ele faz questão de nos mostrar, que é isso que a Bíblia diz. Deus até faz questão de nos contar os seus segredos. Isto não é segredo, isto já está revelado. Ok? Mas está escrito que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem e que o buscam. Quer dizer, para aqueles que têm uma relação com Ele. Claro! Quando nós temos um segredo em nossa vida, nós contamos os segredos a todo mundo. Porquê? Porque aí deixava de ser? Ok. Nós contamos os segredos a quem? A quem confiamos e com quem temos intimidade e que talvez nos entenda. Então, o que eu queria partilhar, porque eu sei que isto é tudo o que sabemos. Não há maneira de ir se primeiro não formos a Jesus. E também, que alguns já sabem, eu vou rapidamente passar nessa parte do id, porque isto já foi tantas vezes explicado. Olha, há muita gente a ir. É porque às vezes nós evangélicos, às vezes temos um bocadinho também a noção que somos a última bolacha do pacote. Há muita gente a ir, muita religião a ir, muita filosofia a ir, muita obra social a ir. Algumas dessas coisas são boas. Mas aquilo que é a ênfase desta passagem bíblica, que devia ser traduzida assim, e lá no tal, nesse Novo Testamento interlinear de grego ao português, está escrito exatamente isso. Que a ênfase não é no id. Aliás, na verdade, a forma verbal devia ser traduzida indo. Porque é suposto, e o Senhor Jesus estava a falar para os seus discípulos, o que é suposto? Se eles eram discípulos, e também se nós somos discípulos, o que é suposto? Que nós já estamos indo. E isso é uma coisa contínua. Não é só assim de vez em quando. fui fazer rosário, fui fazer uma viagem à Guiné com 10 dias, mais 2 amigos, assim, não é? E depois estou assim, então. Mas olha, o indo é contínuo. A ênfase deste mandamento de Jesus é no fazer. Ok? Nós já estamos a ir, se é que estamos a seguir Jesus, é preciso fazer discípulos. Porque há muita gente a ir, alguns a fazer discípulos.
O que não estão é a fazer discípulos de... Pronto, só passou o pastor Samuel e o irmão Jorge Calhas. Não tenho prenda para vos dar. Então, meus queridos, a chamada é para isso. Claro. Isto às vezes é um bocadinho difícil. Eu, antes de passar à segunda parte, rapidamente vou dizer, porque alguns pode ser que se estejam a sentir, como eu sinto-me assim muitas vezes, mas a primeira vez que me senti tão foi quando já foi há muito tempo. Eu tenho-me sentido outras vezes, mas aquela vez foi marcante. Eu estava no acampamento bíblico do Sor, lá em Montargil, acampamento de jovens, e o pastor Veino Costa, que já está na presença do Senhor, estávamos a conversar sobre seguir Jesus. Eu já acreditava em Deus, ir à igreja, mas quando tens que perceber que sou pecadora e que as intenções do meu coração não eram as certas, então estávamos a conversar com isso. Eu quero seguir ao Senhor. Eu estava-lhe a dizer: oh pastor, mas eu tenho muito medo de não ser capaz. Eu acho que eu não sou capaz. E se eu falhar? E se eu não fizer as coisas como deve ser? Eu acho que já era um bocado precoce. Posso? Sinceramente, desculpem a expressão, aos 13 anos já estava a pensar isso, mas já foi há muito tempo. E eu, com um ar muito paternal, mas não paternalista, estava-me a dizer para abrirmos no Salmo 37, por exemplo. Há outros, mas aquele foi que falou comigo e ele disse-me: oh, minha jovem Rosário, quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, e se tu entregares o teu caminho ao Senhor, tu tens que confiar nele. E se fizeres isso, a promessa é que ele vai agir. É que o resto ele vai fazer. Ok? E com isso passamos para o outro slide, onde temos o segundo ponto, que leva a esta ideia de que como entendemos o nosso chamado. Há vários. Esse é o chamado para servir Jesus. Tem, claro, tem propósito e tem missão. Mas, na verdade, o chamado é isso. É para ter um relacionamento com Deus. E para ir e fazer discípulos de Jesus. Não são nossos discípulos, não são discípulos do caminho, não é que isso faça mal se o caminho estiver a seguir Jesus, mas na verdade o que somos chamados a fazer é discípulos de Jesus. Pronto, podíamos até fazer discípulos que nos imitassem, se tivéssemos coragem de dizer o que disse o apóstolo Paulo. Eu não tenho tanta coragem para isso, não é? Ele disse: sede meus imitadores. Pronto, ele era um bom imitador de Cristo. Nós devíamos ter alegria para cumprir esse chamado, porque às vezes parece que ficamos tão, não sei, tão tristes, e sabem, assim tão à procura, mas Deus traz um propósito à nossa vida e temos esse propósito geral, mas depois o propósito, se estás a andar com Deus, Ele vai te mostrar e tu vais entender o Espírito Santo a dizer se há algum outro propósito mais específico. A nossa irmã, Nicole Liam, assim como outros, percebeu que ela ia usar a sua profissão de fotógrafa e documentarista para levar as boas novas. Claro, talvez alguns de nós, Deus vai pedir, claro, usando o nosso conhecimento, algumas do nosso conhecimento, das nossas capacidades práticas, tudo bem. Deus usa a nossa personalidade, Deus usa como nós somos. Estava a pensar em nós e a chamar-nos antes dos tempos eternos. Ele usa a nossa história. E eu agradeço a Deus por isso, porque, pronto, Deus usa a nossa história. E o Espírito Santo ajuda-nos a trazer clareza para termos esse propósito mais específico. Olha, tu tens interesse por uma determinada área profissional, sei lá, se calhar desde pequeno pensavas, pode ser dessa maneira que Deus vai te mostrar onde é que vais desenvolver a tua chamada. Pode ser usando isso. Ficas indignado quando vês notícias sobre, sei lá, tráfico humano, discriminação étnica, pessoas no limiar da pobreza, ou famílias que estão-se a separar, que é o que temos à nossa volta, tanta luta ou tanta corrupção como vemos. Isso traz-te uma indignação que não é só uma coisa momentânea, não é só uma emoção, é uma coisa que te incomoda. Ok? Tu ouves sobre as necessidades em qualquer outro país ou sobre um grupo étnico específico. Parece que o teu coração começa a arder, como aconteceu com aqueles discípulos que iam no caminho de Emaús. Não estou a falar só de uma emoção, está bem? Estou a falar de um incômodo. E se estiveres perto de Jesus, se tiveres relacionamento de proximidade com Ele, bem, essa pode ser uma área
que Deus vai te usar na sua missão. Para além daquela área geral que é todos fazemos o reino de Deus crescer, fazendo discípulos de Jesus. E agora, podem estar alguns a pensar, mas eu muitas vezes me sinto como a irmã Rosário. Eu sou incapaz. Quem sou eu? Também era assim que eu pensava. Eu era uma miúda assim lá do interior do Alentejo, numa vila assim. Meus pais eram pessoas boas, mas bem, eram os dois analfabetos. Não é que isso seja... Pronto, mas eram pessoas de bem. Mas, qual era a probabilidade de eu... Nem sei. Eu só pensava assim, quem sou eu? Eu aqui, filha de gente pobre no meio dessa vila tão longe. Tínhamos um culto que era só de mês a mês e durante todos os anos que estive lá eu fui a única criança, e depois fui a única adolescente e depois fui a única jovem. Claro, depois entretanto fui para outro lugar e a igreja ficou sem jovens. Então, o que eu quero dizer é só graça de Deus. O que eu quero dizer, sente-se incapaz? Ainda bem. Olha, porque se sentires capaz vais apanhar um daqueles embates. Sentes-te incapaz? Lembras-te, por exemplo, de Jeremias? Estão-se a lembrar em Jeremias? O que é que ele... nós ouvimos o pastor Samuel há pouco tempo falar de Gedeão. Lembram-se? Oh, Senhor, que eu sou o mais pequeno da que tu vens me chamar a mim para ir lutar contra aquela gente. Eu sou o mais pequeno da casa do meu pai. Lembram-se de Moisés? Para ir falar com o faraó e libertar o povo. O que é que ele disse? Mas desculpas que também às vezes usamos, não é? Que é o quê? Desculpas podem ser sinceras, não é? Oh, Senhor, tu mandas-me falar com o faraó e eu nem sei falar que sou gago. Eu vou levar não sei quanto tempo, ele vai-me mandar embora antes que eu diga o que é que eu tenho para dizer. Sério? Vocês realmente podem se sentir, talvez como Esther, não é? Que eu receio que eu vou entrar na presença do rei. E se ele não estender o cetro para mim, a cabeça vai ser... Pronto. Mas ela tinha alguém que a incentivou e disse, olha... Foi para este tempo que foste levantada para ser rainha. Foi para esta missão que Deus te levantou. Está bem, tu podes não ir. Não há problema. Deus vai trazer socorro de outro lugar. Só tu não vais fazer parte disso. Então, sentes-te incapaz, bem-vindo ao clube. De todos esses por aí e de muitos outros que estão aqui. Sentir incapaz não é um problema, porque é Deus que nos torna capazes. Era exatamente assim. Então, o que eu nos queria desafiar a mim própria e a nós próprios, irmãos e irmãs, é que parece que temos um medo, temos um medo de partilhar o Evangelho, parece que temos um medo de ser quem nós somos. Eu sei que isso não vem de Deus porque a Bíblia diz, está bem? Que o medo, perfeito amor lança fora o medo, ok? Se o amor de Jesus, se o amor do nosso Pai não nos envolver ao ponto de ser maior do que as pernas a tremer e do medo de ser rejeitados e do medo da perseguição e do medo de ser ridicularizados, nós temos que pensar bem se estamos verdadeiramente a seguir Jesus. Só se em vez de estar convertidos, se calhar estamos convencidos. Será que estamos a seguir uma religião? Eu não sei. Isso é uma coisa entre ti e Deus. Ainda bem, eu só tenho que me preocupar comigo e ver como está. Mas eu queria dizer o seguinte, e vou terminar com esta parte, que é... Nós temos tantos livros, mesmo no meio evangélico, ainda bem. Temos tantas traduções. Nós temos acesso a tanta coisa que os discípulos não tinham. E eu acho que isso complicou. Isso complicou e nós também complicamos. Eu creio que nós complicamos alguma coisa que é simples. Seguir a Jesus é simples. Ok? Notem. Vou repetir. Seguir a Jesus é simples. Eu quero que notem que eu não disse que é fácil. Ok? Porque nós confundimos simples com fácil. Sim? Seguir a Jesus é simples. Fazer discípulos é alguma coisa que muitos... Nós agora estamos nas cidades, mas mesmo assim, ainda temos assim a noção. Já se vão encontrando, não é? Poucos, por exemplo, sapateiros que eu tinha na minha terra. Mas se eu vos perguntar, vocês talvez compreendem muito bem, porque são pessoas muito compreensivas. Como é que se treina um sapateiro? É como se treina talvez outra pessoa também, não é? Vai alguém mais jovem ficar sentado ao lado do sapateiro e vai começando a fazer
as primeiras coisas para construir, para fazer um sapato, e vai fazer o mesmo que fez o sapateiro, certo? Sim? Certo? Muito bem. Como é que nós vamos aprender a semear batatas? Alguém já semeou batatas? Eu já. Com quem é que eu aprendi? Com quem é que eu aprendi? Com o meu pai. Com o meu pai, porque ao fim de semana íamos para o campo e eu não sabia nada como é. Primeiro têm que ser cortadas, tem que ser cortado no local onde tem aquele rebentezinho, senão depois não vai dar batata. Claro, não pode estar podre, tem que ser primeiro escolhida. Okay, colocada num cesto ou num balde. Então, alguém estava a abrir, e era o meu pai, ia abrindo um rasgo com um arado, e claro que atrás eu ia posicionando as batatas. Só que, primeiramente, ele fez isto. O meu pai fez isto. E eu estava a ver. E depois ele disse-me assim, agora tu vais fazer. Ok? Se alguém um dia precisar ir semear batatas, o que é que acontece? Pode ir comigo, porque eu vou passar... explicar a essa pessoa. Então, é isso que... Fazer discípulos também não é tão complicado. É preciso partilhar vida. E as nossas vidas, no século XXI, nós estamos metidos na nossa consciência. Eu também. Não pensem, nossa casa, a minha casinha, ai, a minha privacidade. Pronto, eu sei que estamos noutra época. Perguntam, não podemos estar no céu, perguntaram lá à Priscila e à Áquila como é que era a privacidade deles. Aquela casa estava sempre a receber pessoas. E eles faziam tendas, e as pessoas que estavam com eles eram aprendizes. E então, faziam tendas, e enquanto estavam a fazer tendas, iam ouvindo o quê? Então, fazer discípulos é isso. É deixar o nosso conforto, pegarem alguém. O Senhor Jesus pegou logo em 12, eu aconselho-lhes a que não peguem em 12. Porque... não vai dar conta, não tem mais vida, né? Mas ele conseguiu. Peguem em 12, ele depois mandou os 2 a 2. E o que é que faz o quê? Somos seguidores de Jesus, fazemos como é que ele fez. O Senhor Jesus fez para nós aprendermos como era. Fez assim com os discípulos. Depois mandou eles para fazer, certo? E ele viu, eles voltaram para dizer, ele viu como é que era. Depois disso, ele enviou-os e com outros. Agora, vocês vão fazer isto com outros. Ainda não terminou o ciclo do discipulado, não é, Pastor Samuel? Aqueles outros vão ter que pegar em alguém, fazer para outra pessoa ver, e depois de fazer vão dizer, agora tu vais fazer o mesmo. A questão é que alguém fez nos discípulos a nós. Espero que tenha feito um bom trabalho, mas eu não sei às vezes se nós estamos a fazer um bom trabalho. Porque se nós não conseguimos que ninguém com quem nós partilhamos a nossa vida faça como nós, no sentido de levar o Evangelho, nós não estamos a conseguir fazer discípulos. Então, meus queridos irmãos, não há maneira de nos sentirmos incapazes e também não há maneira de acreditar numa mentira do nosso século e da nossa sociedade. Estás à procura da tua vocação ou do teu chamado. Andas à procura não sei onde. É preciso ir ligar um sinal de GPS ou daquelas coisas que vê debaixo da terra. Parece que é uma coisa assim do outro mundo. Não precisa procurar tanto. Está tão claro na Bíblia e está claro no teu relacionamento com Deus. Não podes cair naquela mentira que andamos todos a ouvir. Segue o teu coração. Segue e vais ver onde é que isso vai parar. A Bíblia diz que o nosso coração é a coisa mais enganosa. Não. Segue a tua identidade. Ok? Vamos ouvir há pouco. O pastor Samuel estava a mencionar no meio que é. Ok, nós somos santos porque o nosso Pai é santo. Certo? Nós fazemos discípulos porque o nosso Pai fez discípulos. Porque Ele mandou o seu Filho para fazer discípulos. E Ele veio e obedeceu. Ok? Nós cumprimos essa comissão ou essa missão que temos porque Deus foi o primeiro a cumpri-la. Ele também estava confortável no céu. Eu imagino que Ele estava muito mais confortável no céu do que nós aqui na terra. No meio da sua glória, sem presença de pecado, com muitos anjos a servi-lo. Então, o que eu quero dizer é, a nossa identidade tem que estar firme. Se o nosso Pai fez discípulos, se nós somos verdadeiramente filhos e filhas de Deus, o nosso coração tem que arder por fazer discípulos. Amém? Então, eu termino dizendo isto que é para nos lembrarmos que o nosso chamado, vou repetir mais uma vez, não tem nada a ver com um cargo ou com uma posição. Tem a ver com aquilo que nós somos em Deus e em Jesus. E nós temos o DNA de Deus, ok?
É só o professor é que fala, os alunos não. Eles tiveram há 2 semanas uma aula para falar de quê? Os que estavam a ter a aula. Nós já temos uma nova natureza. Nós agora temos a natureza de Deus. Aquele DNA missionário que nós andamos à procura para saber o que é que fazer. Precisa procurar. Se estás em Jesus, já tens o DNA missionário. Amém? Se tens o DNA de Deus, sabes o que é o seu coração? Sabes o que é que Ele quer? Tens que olhar para as pessoas como Ele olha. Temos que chorar por aqueles que estão a caminhar a passos largos para a destruição e parece que isso... Então o que eu quero dizer é... não complicas, está bem? Liga ao descomplicador. Liga ao Espírito Santo porque Ele vai descomplicar. E tem ali um último slide que termino lendo aquele slide depois de tudo o que disse. Para dizer, então, quem são os chamados? E agora queria uma resposta, que não está lá. Essa resposta, não quero que me dês a mim. Porque quem está a chamar não sou eu. Quem te chamou é Deus. É para Ele que tu tens que responder. Eu gostava que todos fôssemos encorajados a fazer maiores esforços para levar o Evangelho a todas as pessoas em todo o mundo. Gostava também que pudéssemos todos e cada um de nós fazer parte daqueles que respondem com seriedade, com a mesma seriedade e compromisso que Isaías respondeu quando a Trindade estava a perguntar. Diante da necessidade, a Trindade perguntou: a quem enviaremos e quem é que há de ir por nós? A pergunta da Trindade não foi só no tempo de Isaías. A pergunta da Trindade continua. E hoje a pergunta está-se a repetir. E a Trindade continua a perguntar: a quem é que vamos enviar? E quem é que há de ir por nós? Ok? O meu desejo é que tu possas ouvir a voz do Senhor e possas dizer seriamente e com compromisso: aqui estou eu vou, eu irei, eu estarei indo. E vamos só por 1 minuto ficar em silêncio, vamos sentar, para podermos responder a esta chamada. Okay? Que às vezes ouvimos, mas não damos o tempo de responder a Deus.